Exploração, doenças, baixa qualidade de vida e morte. É o que tem vivido a comunidade indígena Catajá, que durante séculos viveu isolada da sociedade moderna. Porém, os indivíduos dessa comunidade têm enfrentado dias difíceis por causa da exploração de um recurso natural que é utilizado tradicionalmente pela comunidade desde seus antepassados. Essa exploração tem afetado diretamente a saúde desse povo. Por consequência, a qualidade de vida dessas pessoas tem sido afetada, levando até mesmo à morte dos indivíduos. Olá, eu me chamo Eduardo e hoje nós vamos contar a história de um povo indígena que vive às margens do rio Turi. Este povo indígena surgiu distintamente no final do século XVIII e início do século XIX, provavelmente na região entre os rios Tocantins e Xingu. Os antepassados catajás parecem ter fugido da expansão da sociedade luso-brasileira no sul do Pará, na exploração das chamadas drogas do sertão. A história documentada conta que eles se estabeleceram sucessivamente nas bacias do rio Turi. A sociedade dos Catajá é relativamente sofisticada, com uma organização matriarcal, um complexo sistemático de parentesco, uma prática de longas linhas genealógicas com relatos de retroagem há mais de um século, uma sociedade medianamente igualitária com a autoridade centrada no cacique. Para os Catajás, a terra-floresta não é um mero espaço inerte de exploração econômica, o que chamamos de natureza. Trata-se de uma entidade viva, inserida numa complexa dinâmica cosmológica de intercâmbios entre humanos e não humanos. Os Catajá manejam mais de 160 espécies de vegetais silvestres comestíveis e conhecem minuciosamente o comportamento de mais de 80 animais de caça, além de pescarem cerca de 50 tipos de peixe e coletarem mais de 30 variedades diferentes de mel silvestre. 11 espécies de cogumelos, dezenas de invertebrados e cultivam mais de uma centena de alimentos, com destaque para a banana, a mandioca, a batata doce, a taioba, o cará, a cana e o milho. Dentre as espécies vegetais consumidas pela comunidade, algumas são utilizadas no tratamento de enfermidade dos indivíduos. Esse conhecimento medicinal de plantas foi passado de geração em geração e sempre foi a forma principal de cura de doenças na comunidade. Uma dessas plantas é a chamada melão de espinho, Mimosa espinal. Os indígenas utilizam do fruto dessa planta para o tratamento de feridas, cortes e queimaduras, mas principalmente é usada para tratar a doença que conhecemos por hanseníase. A planta é considerada endêmica do território da comunidade. O seu fruto possui uma cor amarelada quando maduro, que mede aproximadamente 15 centímetros de comprimento, parecido com um pequeno melão de textura espinhosa. Seu fruto se abre em 3 válvulas e no seu interior existem sementes achatadas, vermelhas, envolvidas por uma polpa doce comestível. De acordo com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, muitos vegetais usados pelos indígenas como medicamentos apresentam de fato resultados surpreendentes, e os conhecimentos técnicos, muitas vezes complexos, dos índios brasileiros estão presentes tanto no combate a doenças quanto na caça e na pesca, através de utilização de venenos, na ecologia, na gastronomia, na fabricação de sal, de objetos de borracha, de tecidos e na guerra, como uso. Nossos repórteres foram até a comunidade indígena nas margens do rio Turi, também conhecido como Rio Morto. Eles trazem mais informações a respeito dessa história. Hoje viemos visitar a aldeia indígena Catajá, localizada às margens do Rio Morto. Uma aldeia indígena que há muito tempo era quase intocada, livre de doenças, onde vivia em paz e com a prosperidade divina. Mas há um tempo atrás tudo mudou. Isso se deu a partir da chegada de um explorador farmacológico e cientista norueguês, Willy Bauer. Willy Bauer, através da literatura, conheceu um pouco sobre a biodiversidade brasileira e estava à procura de áreas inexploradas. E foi isso que ele encontrou aqui na região maranhense, na aldeia Catajá, às margens do Rio Morto.
Willy Bauer, além da biodiversidade, ele procurou também as aldeias, que possuem um alto conhecimento sobre plantas medicinais. Ao chegar no Brasil, Willy Bauer foi atrás de áreas ainda inexploradas e veio para cá, terras maranhenses, exclusivamente a aldeia Catajá. Willy Bauer procurou fazer contato com esses povos tradicionais, à procura de saber mais sobre as plantas medicinais que eles usavam no dia a dia. E teve uma espécie em específico que causou bastante interesse. Era uma planta medicinal que eles utilizavam para curar feridas. Willy Bauer ficou muito interessado nessas informações que ele obteve e procurou saber mais sobre. Decidiu que os povos indígenas o levassem até a localidade onde essas plantas se encontravam. E foi aqui que ele encontrou o melão de espinho, cientificamente conhecido como Mimosa espinhosa. Entusiasmado com a sua descoberta, Bauer voltou à Noruega para fazer análise da amostra no laboratório. O que ele descobriria ali mudaria a sua vida e principalmente daquela tribo indígena. Depois de algumas análises, ele descobriu que naquele fruto havia um princípio ativo que matava a bactéria causadora da hanseníase e também agia na cicatrização de feridas, cortes e também de queimaduras. Rapidamente, Bauer patenteou a descoberta como sua e, a partir disso, fez uma parceria com uma empresa farmacológica para a produção de medicamento à base do fruto da planta melão de espinho. O plano agora era voltar para a tribo Catajá e fazer a extração dos frutos em escala industrial. Chegando à tribo, Bauer trouxe consigo ferramentas para a extração e objetos para os indígenas, para que houvesse ali uma troca. Havia muitas plantas naquela área e logo começaram a extração dos frutos da planta. Em apenas um total de 2 meses, já não se via muitos frutos nessas plantas, por causa do manejo que estava acontecendo de forma desordenada. E aqui começavam os dias sombrios naquela tribo. A partir dessa extração desordenada, houve um grande impacto ambiental causado por essa ação sem controle. Além de doenças terem aumentado na tribo, levando à morte de alguns indivíduos. Também havia uma ave que tinha como base alimentar o fruto do melão de espinho. Essa ave era conhecida popularmente dentro da comunidade como araçunha, cujo nome científico é Traupix raçunha, conhecida por seu canto exuberante e por ser uma espécie ameaçada de extinção, que tinha uma população mais ou menos de 217 indivíduos, e passou a ter baixas na quantidade de indivíduos, pois a falta de recurso alimentício causou a morte de muitas aves. Através dos impactos que estavam acontecendo, a tribo teve o seu padrão de vida afetado. Antes, as doenças que eram tratadas pelo fruto do melão de espinho, agora, já que eles não tinham mais esse recurso, as doenças estavam se espalhando por quase toda a tribo. E foi a partir disso que o governo brasileiro teve que intervir nessa situação, junto a uma parceria com a FUNAI e o IBAMA, que rapidamente proibiram a extração do fruto daquela localidade. O problema é que o medicamento feito a partir desse fruto ele foi suspenso, pois não havia mais essa planta em nenhum outro local do mundo. Assim, o tratamento de milhares de outras pessoas foi interrompido, agravando a situação de doenças de outros pacientes. A partir da necessidade do uso desse medicamento, surgiu alguns questionamentos de o que poderia ser feito pelas autoridades para se chegar a uma solução que nem afetasse a comunidade indígena Catajá e também não causasse um impacto à população da ave araçunha naquela localidade, mas que esse medicamento continuasse a ser produzido. Então foi a partir disso que a bióloga conservacionista Carmelita teve a ideia de coletar mudas da planta melão de espinho e processar em laboratório.
e clonar uma muda com características resistentes a outros biomas. E essa ideia foi um sucesso e foi então criado um protocolo para a multiplicação de mudas do melão de espinho em laboratório. Hoje estamos aqui no Laboratório de Biologia da Universidade Estadual do Maranhão com a bióloga conservacionista Carmelita, que foi a idealizadora da replicação das mudas do melão de espinho. Bom dia. Bom dia. Doutora, a gente queria saber como foi todo esse processo de replicação das mudas do melão de espinho, que ajudou tanto nas pesquisas futuras. Então, gente, nesse protocolo, escolhemos a planta com características fenotípicas mais adequadas. Retirando uma gema lateral ou do ápice da planta exemplante, fizemos uma limpeza manual para a desinfestação. E depois inoculamos o exemplante em um sistema in vidro. Após essa fase, é feita a multiplicação, na qual o pequeno exemplante exposto ao meio de cultura específico, com um balanço hormonal, é utilizado biorremediadores de imersão, o que torna temporária e torna possível propagar em várias outras plantas. Por exemplo, uma muda dessa planta pode gerar até 20 exemplares. E é muito importante falarmos sobre essa pesquisa que foi inovadora e ajudou muito na conservação das plantas da região da aldeia de Catajá. Sim. Muito obrigado pela entrevista, é um prazer estar aqui